O conjunto dos números reais x que satisfazem a essa inequação é um intervalo, será um desses aqui. Note que é uma inequação que envolve logaritmos de mesma base, a base é 2. Há uma propriedade dos logaritmos que diz que a diferença entre dois logaritmos de mesma base é igual ao logaritmo da razão entre os logaritmandos. No caso, os logaritmandos são 2x mais 5 e 3x menos 1. Então, a diferença entre esses logaritmos será igual ao logaritmo, na mesma base 2, que esses logaritmos, da razão entre os logaritmandos, 2x mais 5 sobre 3x menos 1. Isso, então, será maior do que 1. Escrevemos, então, o número 1 na base 2, para que possamos comparar diretamente, operar diretamente com os logaritmandos. Uma vez que a base 2 é, portanto, maior do que 1, nós poderemos dizer que esse sinal aqui se manterá, e 2x mais 5 sobre 3x menos 1 será maior do que 2. Mudando o 2 de lado e tirando o MMC, chegamos a essa inequação. Entrando com menos 2 aqui, teremos menos 6 mais 2. 2x menos 6x menos 4x. 5 mais 2, 7. Desse modo, temos a razão entre duas funções e esse quociente entre as funções que chamaremos de f1 e f2 deverá ser estritamente maior do que zero. Não poderá ser igual a zero, portanto. Vamos agora resolver cada uma dessas duas equações, porque igualaremos tanto o numerador como o denominador a zero, para obter o zero de cada uma dessas funções. Obteremos o zero da função f1 e de f2. X igual a 7 quartos é o zero do numerador. X igual a 1 terço é o zero do numerador. Quer dizer, o zero de uma função é aquele valor de x que torna a função nula. Esse procedimento é importante e fundamental para que possamos estudar o sinal de cada uma dessas funções. Por quê? Porque precisamos saber quando que a razão delas é estritamente positiva. E o intervalo que produzir a razão dessas funções maior do que zero será o intervalo escolhido como resposta aqui. Teremos que obter um desses intervalos possíveis. Temos, então, no eixo real, no eixo aqui x, os pontos marcados 1 terço e 7 quartos. São justamente os zeros das duas funções que estão aqui. Estudando agora o sinal dessas funções, colocamos f1, f2 e q, que é o quociente entre essas duas funções. Vemos que, para a função f1 é essa aqui. Em x igual a 7 quartos, ela é zero. Como ela é uma função que tem o coeficiente angular negativo, ela é uma reta, é uma função de primeiro grau. Portanto, o gráfico dela é uma reta. E uma reta com inclinação de função decrescente, uma reta assim. Logo, antes de 7 quartos, essa função está acima do eixo x e é, portanto, positiva. Em 7 quartos, essa função é nula e à direita de 7 quartos ela será negativa, uma vez que ela representa uma reta com essa declividade. Já a função que está no denominador tem um coeficiente angular positivo e será representada por uma reta com uma declividade assim, de função crescente. Portanto, antes de 1 terço é justamente o zero dessa função, antes de 1 terço, uma vez que ela tem a declividade assim, cortará o eixo x exatamente no valor 1 terço, e antes de 1 terço, essa reta estará abaixo do eixo x. Portanto, f2 será negativa para valores de x menores do que 1 terço. Em 1 terço, f2 será nula, e à direita de 1 terço, para valores de x maiores do que 1 terço, f2 será positiva. Podemos agora fazer o quociente entre f1 e f2, sabendo que mais dividido por menos dará menos, mais dividido por mais dará mais,
e menos dividido por mais dará menos, podemos concluir que o intervalo que será a resposta para essa questão é todo valor de x maior do que 1/3 e menor do que 7/4, não podendo ser igual a 1/3, uma vez que 1/3 zero o denominador e não existe divisão por zero, e não podendo ser 7/4, uma vez que 7/4 zera o numerador, o que tornaria essa razão igual a zero, e a condição do problema é a de que seja maior do que zero. Logo, igual a zero não pode. Portanto, tanto 7/4 como 1/3 estão fora da solução final. Temos, então, o intervalo aberto, 1/3, 7/4, o que credencia a letra D como correta, e a questão está encerrada.